Homem que custeou o casamento da irmã é desrespeitado pelos sogros e cancela tudo. Na pequena cidade de São João do Sul, uma história estava prestes a abalar as estruturas de um casamento que prometia ser o evento do ano. Lucas, um homem comum, viu sua vida mudar quando decidiu custear o casamento de sua irmã Ana com o promissor e encantador noivo Rafael Almeida. Lucas abriu mão de tudo, seu pequeno negócio, dias de trabalho exaustivo e até mesmo seus próprios sonhos. Acreditava que o amor de Ana merecia tal sacrifício. Porém, os sogros da sua irmã, a aristocrática família Almeida, logo mostraram seu verdadeiro caráter. A mãe de Rafael, Dona Beatriz, uma mulher de opiniões rígidas e um olhar cortante que parecia perfurar a alma, tratava Lucas como se ele fosse uma sombra em seu glorioso evento. Enquanto os preparativos se intensificavam, os desdém e os olhares de desprezo da família Almeida tornaram-se cada vez mais evidentes. Eles falavam de forma elevada sobre os cortes de terno, a decoração pomposa e a lista de convidados seletos, sem se dar conta do sacrifício que Lucas fez por trás de tudo aquilo. E assim, na manhã do tão aguardado dia, Lucas se sentia sufocado. O salão da cerimônia estava repleto de flores exuberantes, crystal chandeliers brilhando e música suave ao fundo. Ele observava quase como um espectador, enquanto todos os olhares se voltavam para os noivos, sem um mísero ressentimento por sua luta. Mas a tensão estava no ar. Os convidados murmuravam, e ele podia sentir o olhar de deboche de Dona Beatriz, como um veneno que se espalhava lentamente pelo ambiente. Quando chegou o momento da recepção, um insulto sutil, mas cortante como uma faca, disparado pela sogra de Ana, fez a chama da indignação arder em seu coração. Ela fez uma piada acerca da generosidade de Lucas, insinuando que era apenas um bom amigo da noiva. O líquido amargo do desprezo subiu pela garganta de Lucas, enquanto ele se perguntava se deveria se calar, como sempre fazera, ou se seria a hora de se afirmar. Com o peso do mundo nos ombros, Lucas tomou um fôlego profundo e decidiu que era a hora de agir. No altar, em meio a flores e sorrisos enganadores, ele interrompeu a cerimônia. Vestido com um terno que agora parecia fugaz, com lágrimas de raiva prestes a brotar, ele declarou em voz alta e firme que não poderia mais ser um espectador. Não poderia mais suportar o desprezo que a família de Ana lançava sobre ele, e por tabela, sobre ela. "Eu cancelo tudo", gritou Lucas, as palavras ressoando como um trovão em meio ao silêncio atordoante. Ele começou a expor não apenas sua mágoa, mas também os segredos escondidos da família Almeida, suas hipocrisias e desgostos. A sala ficou paralisada. Os rostos dos sogros se contorceram em choque e murmúrios nervosos começaram a se espalhar. O que ele fez poderia destruir tudo, porém, algo dentro de Lucas se sentia livre, valente, mesmo diante da tempestade prestes a se formar. Enquanto olhares desconcertados trocavam-se entre os convidados, Lucas percebeu que sua revelação poderia provocar mudanças profundas, não apenas em sua vida, mas em todas as relações familiares. Ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida começou a pesar sobre ele. O que aconteceria agora? Quais segredos ainda estavam escondidos sob o véu da hipocrisia? E mais importante, haveria um caminho de volta para o amor entre ele e Ana? A tensão no ar, promissora de novas revelações, deixou os corações acelerados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí, embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Enquanto a sala ainda reverberava com o eco da explosão verbal de Lucas, um silêncio pesado se instalou. Todos os olhares estavam fixos nele, pasmos e atordoados, como se o tempo tivesse parado. Mas no momento em que a tensão alcançou seu auge, um estrondo chocante cortou o ar como um raio, fazendo a luz das velas tremeu. A porta do salão se abriu abruptamente, trazendo a figura de um homem inusitado. Era um desconhecido, mas a expressão em seu rosto carregava uma urgência alarmante. Ele vestia uma roupa simples, mas seus olhos estavam arregalados, como se tivesse vindo de um pesadelo. Lucas, você tem que ouvir isso! Ele gritou, a voz vibrando de agitação. Os murmúrios começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Antes que Lucas pudesse responder, o homem se aproximou. Ignorando as expressões perplexas dos convidados, eu sou André, amigo da Ana, e eu sei quem é Rafael de verdade. A revelação fez a temperatura do ambiente despencar. Todos começaram a cochichar, e a tensão aumentava a cada segundo. Lucas, ainda consumido pela indignação, franziu a testa. O que você quer dizer? O que sabe sobre ele? Sua pergunta soou mais como um desafio, mas André não hesitou. Ele respirou fundo e continuou. Rafael não é quem você pensa. Na verdade, ele tem um passado sombrio. Os olhares curiosos e céticos dos convidados se voltaram para o noivo, que até aquele momento parecia a epítome de um noivo perfeito. Mas agora uma sombra de preocupação atravessou seu semblante. O coração de Lucas disparou. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele viveu em São Paulo antes de vir para cá. Parte de uma organização que estava envolvida em fraudes. Não só isso, alguns desapareceram naquela época. A sala ficou paralisada. As palavras de André eram como facas afiadas, cortando a ilusão que muitos tinham sobre o casal. Lucas olhou para Rafael buscando uma explicação, mas o noivo estava em choque, sem palavras. Você tá mentindo! Gritou Dona Beatriz, quebrando o silêncio. Mas a insegurança em sua voz acabou por denunciá-la. Rafael, diga algo. Sua insistência, transbordando desespero, só fazia intensificar a dúvida no ar. A tensão explodiu em gritos e acusões. Como você pode estar com alguém assim? Você sabia disso, Ana? Você é insano, André. As vozes se sobrepunham, criando um clima de caos. Lucas se sentia perdido, sem saber se deveria proteger sua irmã ou se juntar ao frenesi. Olhou para Ana, que mal conseguia conter as lágrimas. Eu não sabia de nada. Ana finalmente conseguiu se manifestar, sua voz tremendo. Mas a dor no olhar de Lucas dizia mais que palavras. Ele sempre sonhara com a felicidade dela, e agora sentia que tudo desmoronava em instantes. Mas André não tinha acabado. E tem mais, o que aconteceu com aqueles desaparecidos. Várias famílias ainda estão à procura de respostas. Ele erguia as mãos, tentando chamar a atenção de todos enquanto as cabeças se viravam, tentando absorver a magnitude das alegações. O salão estava em um estado de confusão total. Na mente de Lucas, uma tempestade de emoções o dominava. Revolta, tristeza, mas também uma centelha de esperança. E se Rafael estivesse se transformando? E se houvesse uma chance de redenção? Mas a pergunta que ecoava mais forte era: até onde? A mentira de Rafael se estendia. E o que mais ele escondia? Essa nova realidade ameaçava não apenas o casamento, mas também tudo pelo que Lucas havia lutado. O amor por sua irmã e a busca pela verdade agora se entrelaçavam, prometendo levar a uma conclusão imprevisível. E assim, com a revelação pendendo no ar, a única certeza era que os próximos passos de cada um no salão moldariam destinos de forma impossível de se prever. Enquanto a sala estava mergulhada em caos, com as revelações de André reverberando como um trovão, outro tremor sacudiu o ar. O som de um vidro quebrando disparou como um grito, chamando a atenção de todos. Uma jovem, com o rosto pálido e os olhos arregalados, tinha se precipitado em direção aos noivos. Era Lara, a melhor amiga de Ana, que na infância
havia prometido estar ao seu lado em todos os momentos. Rafael, você não pode fazer isso. Você não pode se casar. A voz dela era alta, clara e cortante como uma lâmina. Todos viraram os olhos para ela, surpresos. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Lara, o que você está fazendo? Ana gritou, confusa. Mas Lara não estava pronta para se calar. Eu não sei por onde começar, mas eu sei de algo que você deveria saber, Ana. As palavras saíam como flechas disparadas, atravessando o ambiente. Rafael não é apenas um impostor. Ele é meu irmão. O murmúrio na sala subiu a níveis estratosféricos. As bocas se abriram em choque, rostos pálidos, olhos arregalados em descrença. Lucas sentiu um nó na garganta. Essa nova informação mudava tudo. Rafael, o noivo impecável, irmão de Lara. Isso não pode ser verdade, gritou Dona Beatriz, enquanto seu rosto adquiriu uma palidez alarmante. O choque dela era palpável, quase visível. Ricos segredos que podiam desmoronar a estrutura da sua vida estavam prestes a ser expostos. Eu sei que parece maluco, mas é verdade. Eu vim aqui porque soube do casamento e que ele estava enganando você, Ana. Ele me deixou para trás em São Paulo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lara. Ele fugiu da nossa família, da nossa história. O ambiente estava carregado de tensão. Cada respiração parecia uma série. De explosões silenciosas, cada olhar um relâmpago de dúvida e julgamento. O marido da Dona Beatriz, um homem de voz profunda, levantou-se rápido. Mas por que você não disse nada? Por que não procurou pelo Rafael antes? A indignação na sua voz misturava autoridade e descrença. Estava com medo. Ele tinha mudado seu nome sua vida inteira. Pensava que estava em segurança. Lara disparava sua verdade, que agora parecia um furacão em meio a tudo. Mas eu não sabia que ele voltaria e se casaria com a Ana. Não desse jeito. Lucas estava preso entre a raiva e a proteção por Ana. O que ele deveria fazer? A irmã parecia chocar-se mais com a revelação sobre o noivo do que com as palavras. Sobre o passado sombrio que pairavam sobre Rafael. Você sabia? Vestígios de decepção surgiram no olhar de Ana. Você mentiu para mim? Rafael estava em estado de choque, o rosto em palidez total. Lara, você não pode, murmurou, parecendo derrotado. Eu não sou mais quem eu era. Outro estrondo cortou o clima tenso. Aquele mesmo estranho que havia interrompido momentos antes gritou novamente. Não acreditem nele. Ele é parte de algo muito maior. O desespero em sua voz ecoou no salão. A sala estava em uma verdadeira montanha-russa emocional. Despertações, mentiras e mais mentiras, a verdade subindo como um vapor quente. O coração de Lucas martelava. Ele precisava proteger Ana. Mas quem era ela agora? E o que realmente sabia sobre o homem que estava prestes a se tornar seu cunhado? Enquanto as vozes se cruzavam, em crescente desequilíbrio, a pergunta que deixava todos em estado de choque permaneceu no ar. Até onde Rafael havia ido para esconder sua verdadeira identidade? E mais importante, qual seria o preço que todos pagariam por essas revelações desastrosas? A tensão continuou a se acumular, um abismo de incertezas prestes a engolir a todos presentes. Enquanto a sala estava mergulhada em caos com as revelações de André reverberando como um trovão, outro tremor sacudiu o ar. O som de um vidro quebrando disparou como um grito, chamando a atenção de todos. Uma jovem, com o rosto pálido e os olhos arregalados, tinha se precipitado em direção aos noivos. Era Lara, a melhor amiga de Ana, que na infância havia prometido estar ao seu lado em todos os momentos. Rafael, você não pode fazer isso. Você não pode se casar. A voz dela era alta e clara, como um eco sombrio no salão. Todos viraram os olhos para ela, surpresos. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Lara, o que você está fazendo? Ana gritou confusa, mas Lara não estava pronta para se calar. Eu não sei por onde começar, mas eu sei de algo que você deveria saber, Ana. As palavras saíam como flechas disparadas, atravessando o ambiente.
Rafael não é apenas um impostor. Ele é meu irmão. O murmúrio na sala subiu a níveis estratosféricos. As bocas se abriram em choque, rostos pálidos, olhos arregalados em descrença. Lucas sentiu um nó na garganta. Essa nova informação mudava tudo. Rafael, o noivo impecável, irmão de Lara? Isso não pode ser verdade, gritou Dona Beatriz, enquanto seu rosto adquiriu uma palidez alarmante. O choque dela era palpável. Ricos segredos que podiam desmoronar a estrutura da sua vida estavam prestes a ser expostos. Eu sei que parece maluco, mas é verdade. Eu vim aqui porque soube do casamento e que ele estava enganando você, Ana. Ele me deixou para trás em São Paulo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lara. Ele fugiu da nossa família, da nossa história. O ambiente estava carregado de tensão. Cada respiração parecia uma série de explosões silenciosas. Cada olhar um relâmpago de dúvida e julgamento. O marido de Dona Beatriz, um homem de voz profunda, levantou-se rápido. Mas por que você não disse nada? Por que não procurou pelo Rafael antes? A indignação na sua voz misturava autoridade e descrença. Estava com medo. Ele tinha mudado seu nome, sua vida inteira. Pensava que estava em segurança. Lara disparava sua verdade, que agora parecia um furacão em meio a tudo. Mas eu não sabia que ele voltaria e se casaria com a Ana. Não desse jeito. Então, outro estrondo cortou o clima tenso. Aquele mesmo estranho, que havia interrompido momentos antes, voltou a gritar. Não acreditem nele. Ele é parte de algo muito maior. O desespero em sua voz ecoou no salão. O pânico se espalhou. Todos se entreolharam confusos. O que essa revelação significava? Lucas olhou para Rafael, à espera de uma explicação, mas o noivo estava em choque, o rosto em palidez total. Lara, você não pode. Rafael murmurou, parecendo derrotado. Eu não sou mais quem eu era. A tensão explodiu em vozes, gritos e acusações. Mas, de repente, uma porta no fundo do salão se abriu com um barulho ensurdecedor. Um homem vestido de terno escuro entrou, o rosto pálido, os olhos arregalados. O espaço gelou. Temos que sair, não podemos ficar aqui. Ele gritou, correndo para o centro, ignorando a confusão. Eles vêm, estão chegando. A sala inteira ficou em silêncio. Quem tá chegando? Lucas questionou, a pulsação acelerando. Os convidados. Trocaram olhares nervosos. Eu sou um agente do governo. O homem respirou difícil, tentando se recuperar. Rafael, sua vida está em perigo. O passado dele não está apenas no passado. Ele fugiu de um cartel que não perdoa. Um frio na espinha percorreu Lucas. Todo aquele conflito, toda a inflação de segredos. Agora havia uma verdadeira ameaça à vista. A revelação de Lara ainda estava no ar, mas essa nova informação transformava tudo. Rafael não era apenas um noivo com um histórico sombrio. Era um homem marcado. Não é só você que está em perigo, Ana. O homem estava agora olhando nos olhos de Rafael. Ele voltou para cumprir uma missão, para se infiltrar, mas agora você está no meio disso. O caos se instalou novamente. O que isso significava para todos ali? O amor que Ana tinha por Rafael agora parecia uma armadilha. Lucas se sentia como um náufrago em meio a um mar revolto. Ele precisava proteger sua irmã. Mas como poderia fazer isso? As perguntas ecoavam na mente dele. A sala estava em um verdadeiro turbilhão. E a única certeza era que cada revelação podia levar a consequências devastadoras. O que era verdade? O que era mentira? Lucas sentiu uma pressão no peito, um aperto de que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. E assim, em meio à dança das verdades e mentiras, a única certeza era que a conexão entre eles nunca mais seria a mesma. As verdadeiras intenções estavam escondidas nas sombras, esperando para ser reveladas, e Lucas sabia que o pior ainda estava por vir. Enquanto a sala estava imersa em caos, com as revelações de André reverberando, a tensão aumentava a cada segundo. O homem de terno escuro mirava todos com urgência, enquanto Lucas e os outros convidados mal conseguiam processar as informações que haviam acabado de receber. Lara, ainda em estado de choque, continuava a gritar.
e Rafael estava com o rosto pálido, balançando a cabeça em negação. A atmosfera estava pesada e a incerteza do que poderia acontecer a seguir fazia com que todos se sentissem como se estivessem em um campo minado. Então, o inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou e a porta do salão foi arrombada. Uma luz ofuscante penetrou, iluminando o rosto de todos, e um grupo de homens entrou, vestidos de maneira imponente, com expressões decididas. "Fiquem onde estão!" Um deles gritou, segurando uma arma, as palavras disparadas como um tiro no meio do tumulto. O salão paralisou. O medo pairou no ar como uma nuvem pesada e negra. O que está acontecendo? Lucas, agora sentindo o coração disparar, se virou para o estranho interno escuro, implorando por respostas. Mas todos estavam paralisados, fixando os olhares nos intrusos. Rafael Almeida! O homem que havia gritado deu um passo à frente, sua voz cortante preenchendo o ar tenso. "Você está preso. Estamos aqui para levá-lo." Os olhares se revezaram entre Rafael e o agente, com murmúrios constantes crescendo. Na sala, Lucas sentiu um nó na garganta. A cara de Rafael estava em choque, quase como se ele não pudesse acreditar no que estava acontecendo. "Você não pode fazer isso." Rafael tentou argumentar, mas seu timbre tremia, falhando. "Eu mudei." "Mentira!" O agente insistiu, sem um pingo de compaixão. "Você não pode mudar o passado, Rafael. Estamos aqui para garantir que ele pague pelo que fez." As vozes na sala se elevaram em um murmúrio desesperado. Lucas se lembrou do que André havia dito, sobre o passado sombrio de Rafael. De repente, tudo parecia se encaixar. O ambiente se tornou um turbilhão. "Por que você não contou tudo isso, Ana?" Lucas virou-se para sua irmã, a expressão de desamparo estampada em seu rosto. "Como você pode se casar com ele?" "Eu não sabia." Ana estava em lágrimas, angústia despedaçando seu coração. "Rafael me prometeu que era diferente." "Difícil de acreditar agora, não é?" Uma voz entre a multidão, conhecida. Era Dona Beatriz, seu olhar gélido agora misturado com uma ponta de medo. "Você sempre soube, não é, Rafael? E ainda assim você nos enganou." O pânico se espalhou como um fogo que se alastrava rapidamente. Uma voz entre os convidados gritou: "O que mais você esconde, Rafael?" E como um eco, todos começou a demandar respostas. Mas tudo mudou de novo. Em meio à confusão, uma mulher entrou correndo, o cabelo desgrenhado e o rosto marcado pela dor. "Parem! Eu tenho algo a dizer." Sua voz era um grito angustiado que cortou o ar. "Quem é você?" O agente a interrompeu, apontando a arma em sua direção, mas ela não hesitou. "Meu nome é Camila. Eu sou a esposa dele." O impacto das palavras pairou no ar, como se uma bomba tivesse sido lançada. Os olhares se voltaram para Rafael, jogando seu mundo de mentiras e disfarces ao chão. O silêncio foi sepulcral. Lucas sentiu os pés afundando no chão, o medo tomando conta dele outra vez. Como isso era possível? Rafael casado? O que mais poderia estar escondido? Rafael olhou para Camila, o desespero estampado no rosto. "Você não deveria estar aqui." Ele parecia prestes a entrar em colapso. Suas expressões oscilaram enquanto todos o observavam com incredulidade. "Eu não tinha escolha!" Camila gritou, a voz tremente, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Venho atrás do que me pertence. Você me deixou para trás, mas ainda sou sua mulher." A sala estava em combustão. Os julgamentos se espalharam. Os murmúrios agora, um rugido ensurdecedor. Ana, ainda em estado de choque, olhou para Lucas. E ele não sabia o que dizer. Era como se a realidade estivesse se desmantelando ao redor dele. E no meio desse caos, com segredos desenterrados, mentiras expostas e o passado assombrando todos, uma nova pergunta começou a surgir no ar. Até onde Rafael iria para manter sua história intacta? Qual seria o preço de uma vida de enganos? O que mais estava por vir?
O suspense no ar era palpável, prenunciando que tudo o que havia sido construído estava prestes a desmoronar. Enquanto a sala estava imersa em caos, com as revelações de Camila pesando no ar, Lucas mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Ele olhava para Ana, para Rafael, para Lara e, por fim, para o agente do governo. O ambiente estava carregado de tensão, e cada novo detalhe parecia desmoronar o mundo ao seu redor. Não apenas um casamento em crise, mas uma vida inteira construída só sua esposa. Camila repetiu, a voz embargada de emoção e indignação. Eu não ia ficar calada enquanto você arruinava mais uma vida. Ana merece saber a verdade. Mas antes que a confusão pudesse se dissipar, outro evento chocante ocorreu. Um estrondo ecoou na porta, e de repente um grupo de homens armados entrou, ferozes e determinados. Todos se viraram. Ondas de pânico e medo invadindo o salão. Fiquem todos onde estão. Um deles gritou, a voz firme, cortando o ar como uma faca. Os convidados congelaram. A situação assumindo um novo nível de perigo. Lucas não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A intensidade do momento fazia seu coração disparar. Rafael Almeida, você está preso. O homem à frente, mais alto e, com uma expressão de aço, apontou uma arma para Rafael. Você tem contas a pagar e chegou a sua hora. Ana ficou paralisada, a incredulidade estampada em seu rosto. Rafael, agora pálido como um fantasma, estava em choque. Não, eles não podem fazer isso. Eu mudei. Ele gritou, as palavras escapando em um misto de desespero e negação. O ambiente esquentou, como se todos estivessem à beira de uma erupção. A sala estava cheia de murmúrios e sussurros nervosos. Mas o que ele fez? Alguém perguntou. O que está acontecendo? Outros rostos exprimiam confusão e julgamento. Chega de mentiras, Rafael. Camila gritou, encarando o ex-marido. Sabia que você não era quem dizia ser. E agora, Ana, chegou sua vez de conhecer a verdade. Foi então que um ato inesperado ocorreu. Rafael começou a rir. Uma risada estranha e tensa que ecoou no ar. Vocês não entendem. Tudo isso é só o começo. Ele disse, a voz misturando-se com uma confiança que parecia surreal. Vocês acham que eu estou aqui apenas por causa das minhas escolhas? Este noivado não é nada comparado ao que realmente estou fazendo. Um frio percorreu a sala e as cabeças começaram a se mover em desordem. Do que você está falando? Lucas perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Olhou com atenção, procurando qualquer resquício de razão na atitude de Rafael. Você realmente pensa que esses homens estão aqui por acaso? Eles não estão atrás de mim só porque eu sou um fugitivo. Eles querem um segredo que foi enterrado muito mais fundo. Um segredo que não envolve apenas a mim, mas a todos vocês aqui. Ele olhou para cada rosto, como se estivesse despejando uma bomba relógio prestes a explodir. Ana, perplexa, arqueou as sobrancelhas. O que está acontecendo? A confusão transformou-se em pânico. O homem, armada, claramente aturdido, deu um passo à frente. Chega de joguinhos, Rafael. Você sabe que não pode escapar disso. O que aconteceu em São Paulo foi só a ponta do iceberg. E naquele momento, uma conexão começou a surgir. Lucas sentiu um aperto no peito. O que mais você esconde, Rafael? O que está acontecendo realmente? Era como se cada peça na mesa haver algo muito mais profundo e obscuro, escondido nas sombras. E a revelação pairava no ar, personificada no olhar desafiador de Rafael. Em breve, todos vocês descobrirão, e então não haverá como voltar atrás. Ele sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era algo mais sinistro, compartilhando uma confiança que gelava a espinha de Lucas. E assim, a confusão tomou conta mais uma vez, e a única certeza era de que tudo na sala estava prestes a mudar, de uma forma que ninguém poderia imaginar. As perguntas ecoavam. O que havia por trás do passado de Rafael? E qual seria o verdadeiro custo dessas revelações? O ar pesava, e cada respiração se tornava um fardo, enquanto todos se preparavam para o que estava por vir.
Enquanto a sala estava imersa em caos, com as revelações de Camila pesando no ar, Lucas mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Ele olhava para Ana, para Rafael, para Lara e, por fim, para o agente do governo. O ambiente estava carregado de tensão, e cada novo detalhe parecia desmoronar o mundo ao seu redor. Não apenas um casamento em crise, mas uma vida inteira construída sobre mentiras e segredos. Camila, você não pode estar aqui! Rafael exclamou, sua voz trêmula e desesperada. A verdade teimava em se tornar uma tempestade incontrolável, arrastando tudo e todos para o seu interior. Eu sou sua esposa, Camila repetiu, a voz embargada de emoção e indignação. Eu não iria ficar calada, enquanto você arruinava mais uma vida. Ana merece saber a verdade. Mas antes que a confusão pudesse se dissipar, outro evento chocante ocorreu. Um estrondo ecoou na porta e, de repente, um grupo de homens armados entrou, ferozes e determinados. Todos se viraram, ondas de pânico e medo invadindo o salão. Fiquem todos onde estão. Um deles gritou, a voz firme cortando o ar como uma faca. Os convidados congelaram, a situação assumindo um novo nível de perigo. Lucas não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A intensidade do momento fazia seu coração disparar. Rafael Almeida, o homem que havia gritado, deu um passo à frente, sua voz cortante preenchendo o ar tenso. Você está preso. Estamos aqui para levá-lo. Ana ficou paralisada. A incredulidade estampada em seu rosto. Rafael, agora pálido como um fantasma, estava em choque. Não! Eles não podem fazer isso! Eu mudei! Ele gritou, as palavras escapando em um misto de desespero e negação. O ambiente esquentou, como se todos estivessem à beira de uma erupção. A sala estava cheia de murmúrios e sussurros nervosos. Mas o que ele fez? Alguém perguntou. O que está acontecendo? Outros rostos exprimiam confusão e julgamento. Chega de mentiras, Rafael! Camila gritou, encarando o ex-marido. Eu sabia que você não era quem dizia ser. E agora, Ana, chegou sua vez de conhecer a verdade. Foi então que um ato inesperado ocorreu. Rafael começou a rir. Uma risada estranha e tensa que ecoou no ar. Vocês não entendem? Tudo isso é só o começo, ele disse, a voz misturando-se com uma confiança que parecia surreal. Vocês acham que esses homens estão aqui por acaso? Eles não estão atrás de mim só porque eu sou um fugitivo. Eles querem um segredo que foi enterrado muito mais fundo. Um segredo que não envolve apenas a mim, mas a todos vocês aqui. Ele olhou para cada rosto, como se estivesse despejando uma bomba relógio prestes a explodir. Ana, perplexa, arqueou as sobrancelhas. O que está acontecendo? A confusão transformou-se em pânico. O homem armado, claramente aturdido, deu um passo à frente. Chega de joguinhos, Rafael. Você sabe que não pode escapar disso. O que aconteceu em São Paulo foi só a ponta do iceberg. E naquele momento, uma conexão começou a surgir. Lucas sentiu um aperto no peito. O que mais você esconde, Rafael? O que está acontecendo realmente? Era como se cada peça na mesa estivesse se movendo, sugerindo haver algo muito mais profundo e obscuro escondido nas sombras. E a revelação pairava no ar, personificada no olhar desafiador de Rafael. Em breve todos vocês descobrirão. Então não haverá como voltar atrás. Ele sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era algo mais sinistro, compartilhando uma confiança que gelava a espinha de Lucas. De repente, um barulho estrondoso cortou a tensão. A porta do salão foi aberta vigorosamente, e um homem vestido de forma simples entrou, com um olhar de desespero no rosto. Está acontecendo de novo, gritou. Precisamos sair agora. Todos se viraram para o novo intruso, confusos e assustados. O que você está dizendo? Perguntou o agente. Os homens que você está vendo. Ele apontou para os armados. Eles não são o que parecem. Eles estão aqui pela verdade. E a verdade pode nos custar a vida. Com um movimento rápido, o homem se aproximou de Rafael, puxando uma foto do bolso.
Eu soube que você estava na cidade. Você precisa ver isso. Ele virou a foto para todos, e logo os olhos de todos se arregalaram. Era uma imagem de um Rafael mais jovem, ao lado de um círculo de pessoas em uma mesa, todos com expressões sombrias. Mas o que realmente chocou a todos foi a presença de uma mulher conhecida entre elas, Dona Beatriz. Ela esteve com você, não esteve? O clima na sala virou novamente. Todos os olhares mudaram para a matriarca da família Almeida, agora pálida e tremendo. A revelação estava se desenrolando, e tudo o que parecia verdade agora estava em questão. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade, ela gritou, um misto de raiva e medo em sua voz. Rafael, você sabe o que isso significa? As peças do quebra-cabeça finalmente estavam se juntando, e a única certeza que restava era que tudo estava prestes a desmoronar. O que mais estava por trás daquela mesa? O que se escondia sob o peso de tantas mentiras? E, principalmente, como isso afetaria a vida de todos ali presentes? Enquanto as luzes começaram a piscar, um prenúncio de um novo desastre se aproximava. E Lucas sabia que a verdade, seja ela qual fosse, mudaria tudo. Enquanto a sala estava imersa em caos, com as revelações de Camila pesando no ar, uma sensação de tensão se espalhou. Lucas olhava incrédulo para a imagem em mãos do estranho. Aquela foto era como uma bomba prestes a explodir, e cada hesitação só aumentava a pressão. Dona Beatriz estava pálida, mas seus olhos carregavam um olhar de negação. Aquilo é montagem. Eu não conheço essa mulher, gritou a voz embargada. Mas o homem com a foto permaneceu firme. Montagem? Olhe para ele, apontou, referindo-se a Rafael, que agora tremia levemente, o suor escorrendo pela testa. O ambiente, antes repleto de murmúrios, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde cada palavra cortava como uma faca. E então, no meio de toda aquela confusão, tudo mudou. Um estrondo ecoou e as luzes começaram a piscar. Os homens armados se agitaram, fazendo um movimento brusco, e o silêncio foi quebrado por um grito. Saia da frente! E em um instante, uma mulher surgiu do nada, jogando-se em direção ao grupo. Ela não era outra senão a mãe de Rafael. Ana ficou paralisada. O que ela estava fazendo ali? Rafael! Não, você não pode deixá-los levá-lo. A determinação em sua voz era palpável, e aqueles olhos que antes eram gélidos, agora estavam em chamas. E a reviravolta chegou. É tudo mentira, gritou Dona Beatriz, enquanto olhava para sua nora. Rafael não é um fugitivo, ele é um agente. Está aqui para nos proteger. Os olhares se voltaram para Dona Beatriz, e a confusão aumentou. Proteger? Como assim? Lucas estava um passo atrás, tentando absorver o que estava acontecendo. A tensão subiu mais um degrau. Vocês não entendem. O passado dele está ligado a coisas maiores do que todos aqui podem imaginar. A mãe de Rafael estava em pânico, a cada palavra mais agoniada. Ela olhou nos olhos de Ana. A verdade pode destruí-los. O cartel não só seguiu Rafael, mas também nos seguiu. O pesadelo tomou forma. Os homens armados começaram a se mover. Um deles puxou uma arma, apontando para a mãe de Rafael, como se a situação já não tivesse explosiva o suficiente. Cale-se! Nós não estamos aqui para brincadeiras. Mas a mãe dele não recuou. Se você tirar a vida do meu filho, você também estará assinando a sua própria sentença. Ele é uma isca. Vocês acham que estão prontos para o que vem a seguir? Isso é muito maior do que um casamento. Lucas sentiu o coração bater forte enquanto as palavras dela ecoavam. A sala estava tomada pelo medo e pela incerteza. Ele olhou para Ana, que estava em lágrimas, sem saber como lidar com tudo aquilo. Rafael, o que está acontecendo? Ana perguntou, a voz balançando entre a esperança e o desespero. Eu não sei o que a mamãe está falando. Rafael gritou, mas a expressão em seu rosto dizia o contrário. Lucas percebeu
que ele estava mergulhado em uma mentira maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Ele é nosso último recurso, a mãe de Rafael bradou, a voz tremendo. Se eles o pegarem, não apenas ele estará perdido, mas todos nós. E você, Ana, você vai pagar o preço por amar ele. Uma onda de choque percorreu a sala. As pessoas sussurravam, e a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer instante ficou palpável. Então, sem aviso, um dos homens armados disparou um tiro para o teto. A explosão ecoou como um trovão, e o pânico se instaurou. Todos! Para o chão! Ele gritou, e a sala se transformou em um concerto de gritos e correria. Lucas se jogou para proteger Ana, mas o caos parecia ter vida própria, sugando todos para um abismo de desespero. No que estamos nos metendo? Gritou Lara, a expressão de terror estampada no rosto. O caos crescia, e as luzes tremulantes pareciam dançar em um balé macabro. Precisamos agir, Lucas disse, o coração acelerado. Mas antes que ele pudesse pensar em um plano, a porta se abriu novamente, e um homem alto e assustador apareceu, vestido com uniformes policiais. Polícia, todos fiquem onde estão, gritou, e a sala congelou. O que mais poderia acontecer? Enquanto a divisão entre quem eram os vilões e os heróis se tornava nebulosa, Lucas sentiu que as respostas que buscava estavam mais longe do que nunca. E no fundo, ele sabia que a tempestade estava apenas começando. Enquanto a sala estava imersa em caos, com as revelações de Camila pesando no ar, uma sensação de tensão se espalhou. Lucas olhava incrédulo para a imagem em mãos do estranho. Aquela foto era como uma bomba prestes a explodir. A atmosfera estava carregada e a urgência da situação parecia apertar em seu peito. Dona Beatriz estava pálida, negando com veemência. Aquilo é montagem, eu não conheço essa mulher, gritou, seu tom de voz cheio de pânico. O homem, segurando a foto, parecia determinado. Montagem? Olhe para ele, apontou, referindo-se a Rafael, que estava pálido, seu suor escorrendo pela testa. O ambiente, antes repleto de murmúrios nervosos, tornou-se um campo de batalha silencioso, onde cada palavra cortava como uma faca. De repente, as luzes começaram a piscar, e um homem alto e assustador surgiu na nossa frente, vestido com um uniforme policial. Polícia! Todos fiquem onde estão! Sua voz ressoou, fazendo o sangue de todos correr frio. O que mais poderia acontecer? Lucas sentiu o coração acelerar. A confusão estava prestes a atingir novos níveis. Sem aviso, o homem em uniforme se aproximou e apontou para Rafael. Você, Almeida, venha comigo. Não, eles não podem fazer isso, Rafael exclamou, sua voz transbordando desespero. Ele estava atordoado, os olhos se movendo descontroladamente entre os presentes. Você sabe que não pode. Escapar, disse o agente, com um olhar ameaçador. A sala estava tão tensa que a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento pesava no ar. Então, em meio ao caos, a mãe de Rafael gritou. Não, se você levá-lo, coloca todos em risco. Todos vocês! Sua expressão de desespero iluminou um pouco a confusão em torno dela, chamando a atenção de Lucas. Ele se virou e o que ele viu foi uma mudança dramática na dinâmica da sala. Eu sou a verdadeira razão para isso tudo. A voz da mãe de Rafael era forte, nas suas mãos tremiam. Rafael se infiltrou para nos proteger, mas agora estão atrás dele para nos silenciar. A revelação fez a sala encolher. Os rostos dos presentes se tornaram cada vez mais assustados e murmúrios surgiram por toda a parte. Como assim silencias? A sombra de dúvida plantou-se na mente de todos. Ele se infiltrou em algo muito maior do que um casamento. Uma rede criminosa gigante. Rafael não é apenas um jovem apaixonado. Ele faz parte das últimas tentativas de derrubar um cartel que está atrás de todos nós. E aqueles homens estão aqui por causa disso. Lucas olhou para Rafael e, antes que pudesse processar, um dos homens armados atirou para o teto. O eco causou gritos e correria. A insegurança tomou conta, com convidados se jogando ao chão, e a única coisa que Lucas conseguiu fazer foi puxar Ana para seu lado. Precisamos sair. Daqui, agora! Gritou Lara, apavorada. Mas como?
Lucas olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, enquanto o caos se desdobrava. O que mais estamos perdendo? Um novo estrondo cortou a tensão. Uma porta lateral foi arrombada e uma mulher desesperada entrou. Lucas! Ana! Eu vim te salvar, gritou. Era Clara, amiga de infância de Lucas, e ele não entendia como ela estava ali. Clara, o que você está fazendo aqui? Lucas não conseguia acreditar. Eu ouvi. Todos nós precisamos correr. Eles estão vindo! Uma onda de pânico tomou conta mais uma vez. Clara estava falando sobre os homens armados, e todos perceberam que a situação havia se tornado ainda mais sombria. Antes que mais perguntas pudessem ser feitas, o homem do uniforme policial rugiu. Qualquer um que se mover, eu dou um tiro. E no meio disso tudo, a bomba mais instantânea e devastadora surgiu. Camila, que até então estava se agachando na parte de trás, se levantou abruptamente. Rafael, você não pode nos deixar. Eu não sou quem você pensa que sou. O silêncio preenchia a sala novamente, como um eco. Todos agora se voltaram para ela. Eu sou sua irmã. Nós somos parte desse jogo. O impacto das palavras irradiou uma onda de choque. Lucas sentiu seu coração parar. Tudo o que ele conhecia estava desmoronando mais rápido do que ele poderia imaginar. Rafael e Camila, irmãos, o que isso significava para todos ali? As perguntas começaram a surgir. A confusão reinava. Mas o tempo era escasso. Todos perceberam que a verdade poderia ser ainda mais aterrorizante do que as mentiras. E enquanto a tensão pairava na sala, uma pergunta ficou no ar. Até onde essa teia de segredos e mentiras iria levar todos eles? O que mais ainda estava escondido sob as sombras? Enquanto o caos reinava no salão, Lucas sentiu o desespero e a confusão ao seu redor. O tempo parecia passar devagar, mas a situação estava prestes a atingir seu ápice. A revelação de Camila, como irmã de Rafael, pairava no ar, criando uma atmosfera de tensão palpável. Todos olhavam para Rafael, esperando que ele fosse explicar aquele emaranhado de mentiras. É verdade, não é? Camila questionou, as lágrimas escorrendo enquanto seu olhar fixava o irmão. Você não ia se livrar de nós tão facilmente. Os homens armados começaram a se mover, mas a agente da polícia, que ainda estava no meio do tumulto, não se deixou abalar. Calma, ela ordenou, e todos congelaram. Nada disso precisa terminar em tragédia. Temos uma chance de resolver isso aqui. A atitude da agente deu esperança a Lucas, que estava em um estado intenso de choque. Ele buscou o olhar de Ana, que agora permanecia em silêncio, os olhos arregalados, absorvendo o que tudo isso significava. Rafael respirou profundo, como se estivesse à beira de um abismo. Sim, eu menti, mas tudo o que fiz foi para proteger vocês. Eu me envolvi para tentar derrubar a rede criminosa em que fui forçado. A entrar, fui um ingênuo, ele falou, sua voz ressoando carregada de emoção. Esse é o motivo de estar aqui, para esclarecer tudo. Ainda assim, você nos colocou em perigo. Dona Beatriz gritou, sua máscara de controle completamente quebrada. Se você não tivesse feito nada, estaríamos seguros. Seguros de quê? Rafael inquiriu. Sua voz subindo. De viver na ignorância? Quando a verdade vem à tona, ela sempre risca desmantela tudo. O clima no salão se intensificava e Lucas fechou os olhos, tentando encontrar uma solução. Foi então que a ideia lhe ocorreu. E se formos todos juntos? Temos que nos unir. Se Rafael é quem diz ser, nós podemos lutar com ele. Isso não vai funcionar, Lucas. Eles não vão nos ouvir, gritou Lara, seu rosto cheio de pavor. Mas Lucas não desistiu. E se todos ficássemos em um só movimento? Se formássemos um cordão humano? Todos se entreolharam, sem saber ao certo. Mas a confiança de Lucas parecia despertar algo no grupo. Ele seguiu adiante. Se juntarmos nossas vozes, talvez tenhamos uma chance de sair dessa. Juntos somos mais fortes. Um murmúrio de concordância começou a surgir entre os convidados, e a ideia começou a ganhar força.
Vamos, precisamos fazer isso. Camila se juntou a Lucas e a unidade foi contagiante. Os homens armados hesitaram por um momento, a incerteza lustrando seus rostos. Era uma fração de tempo, mas suficiente para que a agente da polícia visse a oportunidade. Paremos com isso agora. Você não precisa ser um refém da sua história, Rafael. O local estava borbulhando de energia. O surpreendente acordo emocional começou a formar-se entre todos, e Lucas percebeu que as mudanças já estavam acontecendo. Ele olhou nos olhos de Ana e viu um brilho. Ela havia acreditado na união. Rafael, então, levantou a voz firme. Nós sabemos a verdade e juntos não deixaremos que o medo vença. E naquele momento, todos se uniram ao seu grito, como um só. Um silêncio assolador tomou conta do salão. E então, quebrado pelo grito de todos, nós escolhemos a verdade. As palavras ressoaram, fazendo ecoar a coragem dentro deles. Os armados trocaram olhares, confusos, e começaram a se afastar, recuando perante aquela onda de determinação. Mas antes que tudo pudesse se acalmar, a porta atrás deles se arrombou mais uma vez, desta vez revelando uma patrulha completa de policiais. Aqui é a polícia, ninguém saía, colocamos todos sob custódia. Os convidados começaram a se retirar lentamente, aliviados, e Lucas sentiu que algo tinha mudado permanentemente, tanto nele quanto em Ana. A verdade é que uma responsabilidade pesada, mas agora compartilhada por todos. Uma nova vida poderia começar. Enquanto os policiais tomavam a situação em suas mãos, Lucas tomou Ana pela mão e sorriu. Eles finalmente poderiam começar a reconstruir. Mas no fundo, uma pergunta persiste. Quais segredos ainda não foram revelados? Então, antes que todas as emoções se sedimentassem, uma lembrança cortante pairou no ar. Uma conexão ou ligação ainda não desfeita. Uma revelação que poderia ainda mudar tudo. Enquanto os presentes se dispersavam em um misto de alívio e apreensão, ficou claro. Este não era o fim. Na verdade, era apenas o começo. Agora você precisará se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais de um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.